Ok, minha gente, agora de volta, agora falar sobre a ótica da gente, agora dando 30% para quem tem, a partir dos 60 anos, 30% de desconto, a ótica do superpreço, a ótica do preço baixo, ótica da gente, ali em frente, ao lado do Shopping Várzea. Tá? 30% de desconto em todos os produtos, hein? Pessoal aí da terceira idade. Bom, quero apresentar para vocês, da Igreja Metodista do Meu Dom, o pastor Sérgio, pastor e missionário. Boa tarde a todos, telespectadores, ao Hélio, obrigado pelo convite. E estamos aqui para esse desafio, né, que nesses dias tem nos preocupado já de um tempo, já de alguns anos que nós vemos estudando sobre paternidade, comportamento de família, e agora, com o evento da pandemia, algumas coisas têm agravado e nós estamos aqui para trocar uma ideia. Você acha, eu te chamei, primeiro eu estou chamando realmente, eu tenho trazido uma opção de gente aqui no programa, né? De pastores, o padre Jorge também está sempre aqui, enfim. Porque eu estava vendo você lá na igreja, e você tem um negócio que eu fiquei parado, eu falei, pô, ele é do jeito que eu gosto, que eu também faço isso. Eu vou falar sobre algo. Então, eu vou falando, eu saio do tema, vou e volto. E eu vi você fazendo isso. Inclusive, você me chamou a atenção quando falou da grande explosão. Isso aí. Né? Como é que surgiu o mundo? O pessoal se assusta com isso. O que foi a grande explosão? Eu falei, bom, a grande explosão, ela aconteceu, que surgiu tudo, né? Mas quem foi que acendeu o pavio para explodir? Tinha alguém acima, né? Quer dizer, a ciência, eu tenho estudado alguns técnicos no assunto, que são pastores, inclusive, alguns já partiram e deixaram livros, deixaram obras sobre o assunto. Eu não tenho nenhuma dificuldade quanto ao chamado Big Bang, né? o grande barulho, né? O grande barulho. E a única coisa que eu creio é que houve uma mente por trás disso tudo. E quando eu leio lá em Êxodo, na criação dos 10 mandamentos, que foi dado a Moisés, fez muito barulho naquela montanha. Foi relâmpagos, trovões, o monte balançou, fez barulho, que o povo correu e pediu a Moisés, vai lá e escuta, porque eu não tenho coragem de ir lá. Então, as coisas de Deus são barulhentas. Deve ser, eu acredito, dando um sinal de alerta, acorda. Porque se tiver muito silêncio, muita coisa, a pessoa dorme. Certo? Então, isso não me assusta, esse fato. Sou criacionista, defendo também essa tese, só que do ponto de vista de Deus, né? Às vezes nós queremos interpretar algo que às vezes nem mesmo a ciência consegue explicar. Por exemplo, 260 milhões de anos tem a Terra, tem o universo. Não tem problema nenhum com isso, 260 milhões. Eu vou me basear na história do homem, que, biblicamente falando, e também até em base de outros povos cimérios e outros que deixaram rastros, dizendo em torno de 6 mil anos. Aí eu fiz até aquele dia que você estava na igreja uma pergunta, o que é 6 mil anos para quem é eterno? Quando você olha do ponto de vista da eternidade, 6 mil anos não é nada. Quando eu olho para mim, que tenho 60 anos, e olho 1000 anos, não é nada. Não é nada. Não é verdade? Então, eu sempre digo que nós não estamos aqui por um acaso. Nós não somos obra do acaso. Você não é obra do acaso. Simplesmente você apareceu o Hélio. Não. Existe um projeto na tua vida. Existe um projeto do Criador na tua vida. E eu acredito que exista um projeto na vida de você aí do outro lado, que talvez esteja meio desanimado com essa época em que estamos vivendo. É um tempo que as pessoas estão tristes, muitos estão reclusos em casa, e nós vemos as pessoas endurecidas, há um medo, há um temor, e nós respeitamos e temos que nos guardar, nos prevenir. É claro que sim. Agora, existe também
a carência das pessoas. E o meu papel, né, o papel da igreja, eu acredito, é estar perto dessas pessoas que estão meio desesperançadas. Porque triste é você olhar para uma pessoa sem esperança. Nós temos ajudado a cuidar, junto com a pastora Gabriela, que esteve aqui esses dias, de algumas pessoas, nós estamos ajudando a cuidar de uma pessoa que tem 93 anos. E ele perdeu a esposa há poucos dias atrás. E ele ficou doente, ele pegou a doença, ficou curado. E o meu papel, o papel meu e da minha esposa, tem sido levar um alento para ele. E é incrível. Nós vamos com todo cuidado. Às vezes a gente fica da janela, ele deitadinho na cama, e eu vou lá, a gente lê a Bíblia. Um dia desse levamos a ceia para ele. Você estava no dia que tinha ceia lá na igreja? Peguei a ceia toda higienizada direitinho, no potinho direitinho, sem ter contato manual, e fomos lá. E participamos com ele. Olha, chegamos lá, ele estava batido, a corzinha dele estava assim, parecia que estava sem sangue. Foi ele que você falou que ele teria dito que perdeu a única coisa da vida dele, um negócio assim? Ele perdeu a esposa, né? Ele tem muitos filhos, tem netos, é um barato que a gente vê todo mundo preocupado, ele não está isolado. Mas é diferente a pessoa perder aquela companheira nessa altura do campeonato, com 93 anos. E nós ficamos lá, e temos tido com ele alegria, mesmo nessa situação. Então eu digo, para muitas pessoas, falta às vezes aquele companheirismo. E isso requer da gente cuidado. Nós estamos atravessando sem problema, sem contaminação, isso tudo. E em nenhum momento eu deixei de dar apoio às pessoas. A gente sempre está dando apoio com todo cuidado, mas sempre junto e não deixando assim que as pessoas ficassem se sentindo sozinhas. Eu levei no meu carro uma pessoa saindo do hospital e nós tivemos contato com ela e ele estava com a pandemia. Só que eu não fui por abuso. Com os meus cuidados, ajudei a cuidar daquela pessoa. Depois você vai conhecer ele lá. Então, minha preocupação sempre vai ser em relação às pessoas, ao nosso sentimento, aquilo que está envolvendo a nossa vida, sabe, velho? Porque às vezes, nesse tempo onde está todo mundo, e temos que ter cuidado, mas a maioria das pessoas está olhando para ela, e esquece que às vezes ele tem um pai, ou tem uma mãe idosa, que não pode pegar a doença, mas que antes de tudo precisa de carinho. Ele precisa de um cuidado. Eu tenho vou fazer 62 anos. E sou muito ativo. Então eu não tenho dificuldade de relacionamento com ninguém, dou com todo mundo. Mas existem pessoas que são mais excêntricas, mais fechadas. E como fazer com essas pessoas? O que fazer? Muitas vezes eu creio, aí depois eu vou ler para você aqui um texto na Bíblia que fala eu acredito que fala desse tempo. Está em Apocalipse, escrito, e fala da atitude da igreja. Né? Atitude da igreja. Qual deve ser o nosso comportamento, o meu comportamento, como uma pessoa simples, porque eu sou uma pessoa simples. Né? Não não vivo dentro de uma redoma de vidro, sou um trabalhador, uma pessoa que trabalha, tenho os meus cuidados, não vivo em aglomeração, a nossa congregação mantém, né? Você já viu, a gente mantém as coisas direitinho, temos lá... Aliás, se você me permitir agora, vai aqui o meu protesto, e já falei isso aqui na segunda-feira, e quero até voltar a falar sobre o decreto do prefeito, em que obriga as igrejas a botarem só 30% de pessoas nos seus cultos e nas missas, quando ele liberou 50% para as academias. Isso foi extremamente incoerente, porque em todas as igrejas que eu fui, aliás, inclusive com o pastor Davi, eu fui na missa do padre Jorge, o pastor Davi foi acompanhando uma pessoa lá na missa, nós ficamos próximos, né? E lá na igreja Santa Teresa, a igreja, todo mundo mantendo
o distanciamento, álcool em gel espalhado para tudo quanto é lado. Então, agora vou para a Igreja do Brasil para Cristo, por exemplo, você não entra sem medir a temperatura, álcool em gel para todos os lados, as pessoas com 2 metros de distância umas das outras. Vou para a Igreja Metodista do Meu Dom. Cheguei lá, a mesma coisa, aferir a temperatura e álcool em gel espalhado na igreja toda, você não se aproxima das pessoas, maior respeito. Aí ele decreta que as igrejas só podem receber 30%. Já estão fazendo isso há muito tempo, o prefeito. A igreja que tem muito mais cuidado, as academias têm também. Agora, chegar para a igreja e falar assim, só pode 30%, eu achei incoerente pra caramba. Desculpa. Não, é por aí. Eu também penso assim. A nós cabe obedecer às leis, né? E nós procuramos obedecer. Sim, naturalmente, tem que obedecer. A gente mantém. Temos também, pessoalmente tenho também meu protesto quanto a isso, mas nós não, vamos dizer assim, né? Vai além, e eu estou falando com você aí do outro lado. Precisamos acordar. Um barulho está sendo colocado no mundo, na nossa cidade, no nosso país, ao redor do mundo, um barulho está explodindo. E eu penso que vai determinar o nosso posicionamento agora, e eu digo isso aí na faixa etária, talvez entre os 30 anos até 70 anos. O nosso posicionamento vai ditar o que será a próxima geração. O que vai ser das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nós temos todo um cuidado com os idosos, temos que preservá-los, mas existe as crianças e os adolescentes que nós precisamos estar atentos. E nós temos lá uma companheira que é psicóloga lá da nossa congregação, a Ana Paula Gato Valente, e de vez em quando a gente conversa sobre o assunto, sobre a realidade desse momento em que nós estamos vivendo. É preciso que as famílias olhem um pouquinho mais para dentro de si, para não entrar nessa paura de isolamento dentro da casa. Porque isso pode acarretar amanhã ou depois para os seus filhos uma frieza, uma dureza de coração. Nós já observamos, temos observado, por exemplo, você está no trânsito, se você errar uma marcha, o cara já te cai de buzina. Perfeito. Parece que há uma raiva dentro de muitas pessoas que não há paciência. O cara quer tomar a frente do outro de qualquer maneira. Hoje eu estava no engarrafamento no Bom Retiro, e o cara veio pela contramão, havia uma fila enorme até chegar naquele sinal que tem naquele posto de gasolina, o cara veio passando por todo mundo, e aí nós pensamos, poxa, deve ter alguém doente dentro do automóvel. Só que ele viu, tinha uma patamo da PM parado no posto. Aí ele parou. Ele foi, encostou, subiu na calçada, na contramão, e ficou paradinho, quietinho lá, como se não tivesse nada. Aí eu ainda falei com o meu genro, falei, para quê? Né? Então há um posicionamento que nós vamos ter cuidado com esse endurecimento no coração das pessoas. Mas isso é um trabalho que nós precisamos fazer a nível de igreja, procuramos fazer a nível dos nossos estudos, da nossa pregação, mostrando a eles um outro lado. Eu acho que esse é o nosso desafio, o desafio de mostrar que existe um outro caminho a ser percorrido, com cuidado, com respeito, com educação, mas também uma responsabilidade para cada um de nós. Você falou do barulho. Esse Covid, aliás, eu acho que você já até respondeu o que eu vou te perguntar. O que está acontecendo agora no mundo, a explosão do coronavírus, do Covid, isso não é um barulho que está sendo feito para a gente prestar atenção e mudar o nosso coração? Eu creio que ele está chamando a atenção. Não vou ter tempo de fazer isso, mas quem sabe de uma outra oportunidade da gente fazer até uma análise um pouquinho mais contundente do assunto. Mas o que nós vínhamos observando nas pessoas era uma ganância muito grande. Todo mundo queria ganhar, ele não se contentava em ganhar um pouquinho, não, se ele pudesse ganhar só para ele. De repente,
nós tivemos que repensar o que fazer. De repente, a crise veio, a doença veio, com isso acarretou outros problemas, e tem problemas políticos, eu não vou entrar nisso aqui, mas é um barulho chamando as pessoas, eu creio, e essa é a minha pregação, eu creio ser um chamado ao arrependimento da nossa posição humana, egoísta, e não querer aceitar que existe um Criador por trás, que existe alguém interessado em que a sociedade ela seja equilibrada e que não haja desequilíbrio. Eu penso dessa forma. E eu acho que esse barulho que está sendo feito é um chamamento de atenção, a nossa atenção está sendo chamada, porque queira ou não, todos nós perdemos alguém, foi o amigo, o parente. Perfeito. Né? E isso tem hora, cara, tem hora que isso choca. Eu trabalhei numa fábrica grande aqui em Teresópolis e volta e meia eu vejo o noticiário, fulano morreu. Falei, puxa vida. Um dia desses eu tive, não vou citar nome, tá? Mas uma pessoa que trabalhou junto comigo, trabalhamos juntos 6 anos, e ela já era avó. Ganhou uma neta, a neta nasceu, com 9 meses, ela não tem 9 meses a neta, ela não conheceu a neta, e ela partiu. E não conheceu a neta, morando aqui na mesma cidade. Sabe? Então, isso às vezes me preocupa em relação às comunidades, em relação à cidade grande, porque não existe diferença, nivelou. A pandemia nivelou. Ela pegou classe A, pegou classe B, pegou lá embaixo. Pegou todo mundo. Pegou todo mundo. Ela não fez discriminação. Então, não tem como. Então, eu creio, por isso eu creio que seja um barulho, sabe? Eu creio que seja um boom para que a gente acorde, principalmente a igreja. E eu digo aqui como uma pessoa que faz parte da igreja evangélica. Eu creio que muita atenção nós precisamos ter, que está sendo chamada a nossa atenção nesse tempo, e eu vou, daqui a pouco, se você permitir, eu vou ler um versículo só, que está em Apocalipse, que eu creio ser o papel da igreja nesse tempo. Porque nós temos um papel a desempenhar. Eu vou até fazer o seguinte, eu tenho um bloco de comercial, agora eu vou engolir esse bloco de comercial, que eu estou tendo uma importância muito grande nesse momento aqui, conversando com o Sérgio, e eu vou dar... Não dá não, né, ô Gilberto? Eu estou aqui com uma pessoa, pastor Eduardo Itaboraí está aqui com a gente, da Igreja do Brasil para Cristo, e tem uma pessoa aqui no Facebook, o nome dele é Fábio Dani. O Fábio está fazendo um pedido. Fábio, eu já tinha visto aí o que você me pediu. Eu vou entrar em contato com você depois. E as pessoas que estão no Facebook, por favor, olhem o que o Fábio está escrevendo aí. Ele está precisando de ajuda. Vamos ajudar o Fábio, tá? Ele está pelo Facebook da TV Diário. Fábio Dani. Está no Facebook da TV Diário fazendo um pedido, fazendo um apelo. E vamos ver aí se o pessoal pode ajudar. Nesse momento que a gente está vivendo, ô Sérgio, como é que nós podemos conversar com os nossos filhos e netos? Esse é eu creio que seja o grande desafio. Tem 5 anos que eu venho estudando sobre um tema chamado paternidade. Nós vemos estudando isso, engraçado que ela aflorou muito por agora. Participei em São Paulo de curso de paternidade junto com católicos e evangélicos, num sítio chamado Vale da Águia, de um grupo que eu acompanho há mais de 40 anos, que hoje tem um grupo chamado Revista Impacto, e lá esse pessoal faz uma reunião de 3 dias, e eu fui com a minha esposa, que foram ministrados por católicos e evangélicos, sem barreira. Eu não tenho barreira, eu não tenho dificuldade. Eu tive na minha infância, eu sou oriundo de igreja evangélica, os meus pais, eu sou a 5ª geração na família da minha avó, né, que eu estou ali acompanhando desde o meu pai, e vai seguindo, minha filha, hoje eu tenho uma filha, e tenho um casal de netos.
E nós sempre procuramos andar nesse caminho, mas eu não tenho dificuldade hoje com os católicos, não tenho. Vou dizer, eu como evangélico. Tive isso na década de 70, na década de 70 era aflorado, eu garoto, era aflorado. Mas eu tinha um amigo no Quebra-Frasco chamado Padre Tomino, porque eu sou morador lá de cima do Jardim Serrano. Eu conheci o Padre Tomino. Era um cara espetacular, amoroso, fazia o bem sem olhar a quem. É uma das pessoas. E era meu amigo. E uma das coisas que ele falava para mim, quando eu tinha 12 anos, 13 anos, ele olhava, ele botava a mão no meu ombro e falava, bom menino, naquele sotaque dele italiano. Italiano. Né? E ele foi um cara que foi um exemplo muito grande. Depois já de estar sempre envolvido com a igreja evangélica, participamos, eu e a minha esposa, com esse pessoal lá em São Paulo. E foi muito legal, porque os temas tratados têm a ver com isso, com o que falar com teu filho, com teu neto. E hoje, eu sou um avô feliz da vida, porque eu tenho um casal de netos maravilhoso, gêmeos, o Lucas e a Camille, que você vai conhecer daqui uns dias, quando passar um pouco dessa a gente puder estar mais livres, eles costumam ir lá na igreja. Eu tenho um Lucas também em casa. Então, eu tenho um Lucas, eles são gêmeos. E é uma coisa engraçada que lá em casa eu costumo dizer que na minha família, eu, a minha esposa, a minha filha é única, o meu genro, e os dois nasceram juntos, os gêmeos nasceram juntos. São todos primogênitos, são todos os mais velhos da família, e isso impõe para a gente assim, uma certa... eu brinco com isso com eles, né? Até olhando biblicamente. E a gente sempre procura mostrar a eles a realidade. Eu nunca escondi. Nós, Hélio, tínhamos dificuldades quando eu era criança. Meu pai era caseiro, lá no Quebra-Frasco. Então, era uma vida de luta. E nós somos 8 irmãos. Eu quero mandar um abraço aqui em Vila Velha para minha irmã Flávia. Está lá em Vila Velha. Está lá no Espírito Santo, terra boa. Outra irmã está em Niterói. Então, nós somos 8 irmãos, estão todos vivos. Eu sou o irmão mais velho. E nos damos bem, trocamos ideias. Até falei com vários deles que estão aqui, disse, vamos acompanhar. E a minha posição foi sempre mostrar a realidade, nunca esconder, sabe? Nós não podemos criar um mundo de Bob para os nossos filhos, porque quando nós fazemos isso, nós tiramos deles a capacidade de escolher. Nós precisamos mostrar a ele. A minha filha única, e eu sempre, nos momentos bons e nos momentos difíceis, porque todos nós passamos, tem momentos que a coisa aperta. Não adianta dizer, existem pessoas que são de famílias mais ricas, mas quem é operário, tem momentos que você vai estar numa boa e tem uma época que você está no aperto. E como você lida com isso com um filho adolescente ou com uma criança? Num momento como esse, como que você explica para ele que existe uma doença que está prendendo as pessoas e que existe um Deus no céu que se ele fizer assim a doença some? E eu creio que ele pode curar uma pessoa. Sim, com certeza. Eu já vi casos, já aconteceu comigo, já vi muita coisa acontecer. Mas como você explicar por que essa permissão? Por que está acontecendo? E às vezes há, no meio da sociedade, no meio das pessoas, muitas indagações. Entendeu, Hélio? Então, eu creio que falar com eles a verdade. Falar a verdade, mostrar a eles. Eu tenho me preocupado, Hélio, como que vai ser com as nossas crianças, principalmente os que estudam em colégio público. São 1 ou 2 anos que se vão... Porque praticamente perdidos. Perdidos. Né? E a gente sempre projetava uma etapa, uma idade para que o filho se formasse. Né? Eu fico contente, pois o meu genro está fazendo arquitetura aos 40 anos de idade, com 2 filhos, lutando, se esforça pra caramba, é inteligente. E isso, eu conheço muitos que estão fazendo. Então, talvez, muita coisa que a gente queria que o nosso filho ou o nosso neto, lá com 18 anos, estivesse pronto para o mercado de trabalho, talvez isso vai atrasar um pouquinho. Porque nós olhamos a realidade do ensino em geral, que vai dar uma travada. Mas eu não sou professor,
preciso só estar ligado aonde eu vou ter a minha esperança. O meu papel como pastor, como pessoa que se interessa pelas pessoas, é mostrar a eles que existe um caminho. Existe um caminho. Eu nunca vou desanimar. Trabalho desde 12 anos de idade, sem fazer muita coisa. E digo o seguinte, não desanime diante disso, diante dessa pandemia. Tem um lance legal aqui, que se você me permite, eu vou ler, que é um texto que está em Apocalipse, capítulo 2, que eu creio que seja o papel fundamental da igreja. Está aqui. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Isso aqui é Apocalipse 2, verso 3. Jesus está falando a uma das igrejas lá da Ásia Menor. Havia uma perseguição muito grande, havia passado alguns imperadores, e a gente, se você analisar a história, que foram cruéis, principalmente com cristãos, eles sofreram muito, muitos foram mortos. E o papel da igreja aqui, ela era uma igreja que sofreu, mas tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome. Então existe alguém por trás. E não te cansaste. O meu papel é não me cansar em trabalhar pelo nome do Senhor e ter paciência mesmo sofrendo. Esse é um papel. Às vezes a gente olha para a igreja apenas como que tivesse uma solução mágica. Vou jogar um pozinho em cima do Hélio e ele vai ter todos os problemas resolvidos. Não é assim que a Bíblia diz. Aqui está falando de um trabalho. E sofreste, e tendes paciência, você teve paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Às vezes eu tenho olhado algumas pessoas, parece que estão cansadas. Elas dizem, eu não aguento, eu não quero mais, eu não vou fazer mais nada, eu vou me trancar dentro de casa. Não estou falando quanto ao isolamento que você precisa para preservar a sua vida. Não entenda bem. Eu estou dizendo a você que pode, a você mais novo, a você que é saudável, faça alguma coisa. Não deixe de fazer. Não tranque só para você. Eu costumo brincar, eu tenho amigos que são empresários, né? Até lá na igreja a gente tem alguns que têm as suas empresas, eu digo a eles, é um tempo de muito desafio, e eu não posso me isolar, sabe? Se eu me isolar dentro da minha casa e pensar, eu vou fechar aqui, não estou para ninguém, eu vou me fechar, talvez eu vou estar deixando de ajudar uma pessoa, de dar uma palavra, de chegar, às vezes já aconteceu, cara, às vezes eu ligo para uma pessoa, porque às vezes eu encho, daqui a pouco eu vou pegar o teu zap, de vez em quando eu vou encher o teu saco, vou lá ligar, como é que você está aí? Ligo às vezes para os irmãos da igreja, pergunto como que eles estão, está tudo bem em casa, a família está bem. Porque às vezes, cara, alguém te liga, isso faz uma diferença muito grande. A importância de você mostrar para o outro que você está ali. Eu digo, cara, não tenha medo. Eu preguei um dia desse na igreja, uma palavra, e falei, cara, não fique só para você. Porque quando eu fico só para mim, o que acontece? Pode ser muito bom, mas vai existir uma hora que eu vou precisar de você, cara. Não adianta eu achar que eu não preciso de ninguém. Em 2013 eu fiz uma viagem humanitária na África. Eu sei. Só não vai dar tempo não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Aliás, já estou te chamando, exigindo a tua participação aqui no outro programa, que, aliás, você virá em outros programas, você, Gabriela, enfim, os amigos que eu estou reunindo aqui, para a gente falar disso tudo. Eu quero conhecer, eu quero saber da viagem que você fez à África como missionário, né? Sim. Tudo que aconteceu, a tua experiência que você viu lá. Qual foi o país que você foi? Eu fui em vários. Eu fui em Portugal. Não, na África. De Portugal para a África, a gente passou um pouquinho em Portugal, ficamos lá um pouco, conhecemos algumas coisas lá, e de lá viajamos para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, na época, era o quarto país mais pobre do mundo. Então, nós fomos numa equipe, eu fui com uma equipe liderada por um anjo, eu digo um anjo, chamado Tio Pedro, do interior da Paraíba,
que hoje é radicado em Belo Horizonte, em Contagem. Ele é de um projeto chamado Jocum, Jovens com uma Missão, e nós fomos 40 pessoas nessa viagem. E foi uma loucura, Hélio. Eu tenho, inclusive, se eu voltar, né, de outra vez, eu vou trazer um pendrive. Vai voltar. Com algumas coisas até que eu tenho autorização de usar. Tem uma parte da Guiné-Bissau que fala português. Eles falam português, vamos dizer assim, é a língua... E dialeto, né? Mas lá é dialeto. Eu preguei com 2 tradutores. Quer dizer, um traduzindo para uma tribo, para uma língua, e o outro passando para a língua daquela tribo. Tá, você vai contar isso próxima. de uma outra vez, que Tá o nosso bom. tempo está esgotado. Tá. No programa de amanhã, eu vou ter aqui, vai voltar aqui ao nosso programa, a doutora Maristela, psicóloga. O momento que a gente está vivendo, eu conversei com a Maristela essa semana, eu falei, Maristela, até eu estou precisando. Porque é tanta coisa ruim, todos nós, como o pastor falou aqui, todos nós perdemos alguém. E a gente não está conseguindo conviver com isso. Está difícil pra caramba. Né? Mesmo que você durma, mas em determinado momento da noite você vai lembrar, ou durante o dia você vai lembrar do que a gente está passando. Então, amanhã nós vamos conversar com a doutora Maristela, psicóloga, e o tema é esse. É o momento que a gente está vivendo. Pastor, eu quero entregar agora, nesse momento, o final do meu programa para você e te pedir, Sérgio, que você, aqui na Câmara 2, você faça uma oração pela nossa cidade. Amém. Eu agradeço, né, a oportunidade que o Hélio me dá e digo a você que está aí do outro lado, olhe para frente e para cima. Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, eu te peço, Senhor, pela nossa cidade, por cada pessoa, por cada morador, desde o mais novinho que acabou de nascer lá no hospital, até o senhor, o ancião mais velho dessa cidade. E eu peço, Senhor, que tu venhas operar nessa cidade. Eu amo Teresópolis, minha família é oriunda daqui, minha família é tradicional daqui, eu amo essa cidade. E eu sei que também o Senhor ama. O Senhor não fez essa cidade por um acaso. Então eu te peço, em nome de Jesus, que tu abençoe esse programa, os nossos ouvintes, cada um dos ouvintes que participaram, aqueles que estão em dificuldades, que estão sofrendo, que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Muito obrigado. Está aí o pastor Sérgio, lá da Igreja Metodista, do Meu Dom. Ele vai voltar com certeza ao programa. Eu gosto da linguagem, da maneira como ele fala. Ele vai voltar. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã, doutora Maristela. Até o próximo programa. Tchau, gente.